Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. No episódio de hoje eu vou comentar mais uma questão da OAB, da disciplina de Direito Constitucional. Uma questão do 21º Exame de Ordem. Vamos lá, sem perder tempo, uma questão que trata de créditos adicionais, extraordinários, suplementares, uma questão mais técnica interessante. Diz assim a questão: diante das intensas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, edita a medida provisória XX/19, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União, em decorrência do referido desastre natural. A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Beleza, o que é que a gente tem que saber? Primeiro, a questão diz que o presidente da República fez uma medida provisória, e a medida provisória ela tratava de crédito extraordinário, né? Então, o que é uma medida provisória? Uma medida provisória é uma espécie legislativa editada exclusivamente pelo presidente da República, né? O presidente da República ele pode ter iniciativa de projetos de lei, mas ele também pode expedir uma medida provisória que, quando ele publica, essa medida provisória já tem força de lei e deve ser analisada num prazo específico pelo Congresso Nacional. Os requisitos para a possibilidade de edição de uma medida provisória são os requisitos da relevância e da urgência. A matéria tem que ser muito importante, tem que ser substancial, e o tempo tem que correr contra aquela matéria, tem que ser um negócio urgente, né, feito naquele momento. A análise sobre a relevância e urgência tem caráter discricionário. E, como eu disse, ela tem eficácia imediata, mas ela deve ser analisada pelo Congresso Nacional, que pode rejeitar a medida provisória. A previsão está no artigo 62 da Constituição, que diz que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Acontece que, se a gente pensa no sistema de distribuição dos poderes, sistema de freios e contrapesos, esse é um poder muito grande que é atribuído ao presidente da República. De modo que a própria Constituição, no próprio artigo 62, no parágrafo 1º, vai estabelecer algumas vedações, ou seja, determinadas matérias que não podem ser objeto de medida provisória. E dentre essas matérias, a que é relevante para a nossa questão está na linha D, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D, que diz que não é possível editar medidas provisórias relativas a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Então, sobre PPAs, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, não é possível medida provisória, ressalvado o artigo 167, parágrafo 3º. O que é que diz esse artigo? Vai dizer que o crédito extraordinário só será admitido para atender a despesas imprevisíveis e urgentes em alguns casos de guerra, de comoção interna e de calamidade pública. Então, não é possível a existência de créditos adicionais, salvo os créditos extraordinários, no caso, por exemplo, de calamidade pública. E aí vocês têm que ter noção do que são créditos adicionais e quais são as espécies. Créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual. Nós temos 3 leis orçamentárias: o Plano Plurianual,
é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Plano plurianual dura 4 anos. A diretrizes de leis orçamentárias, ela projeta a própria criação da lei orçamentária anual. Então, todas as despesas do Estado devem estar previstas nessa lei. Só que existem despesas que, por alguma razão, não são computadas ou, quando computadas, percebe-se a posteriori que elas receberam uma receita insuficiente. E é aí que surge a importância dos créditos adicionais. Eles são de três tipos: créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Os suplementares é quando já há uma previsão na lei orçamentária anual, só que é preciso ter um reforço de dotação orçamentária. Ou seja, há essa previsão, só que essa previsão foi insuficiente. Então é preciso ter um reforço dessas despesas, né? Reforço de receita para ter despesas. Nesse caso, para a existência, a autorização de créditos suplementares, a lei orçamentária anual já tem que conter a autorização para abertura de crédito suplementar, senão ela é inválida. No caso de créditos especiais, ocorre quando as despesas não há dotação orçamentária para aquele tipo de despesa. E aí, como a lei orçamentária anual é uma lei, para modificar essa lei é preciso de uma outra lei. Então é preciso autorização legislativa. E por fim, os créditos extraordinários, que são créditos que só podem ser abertos para atender despesas urgentes e imprevisíveis, nos casos de guerra, comoção interna ou calamidade pública. E aí, é nesse caso que não se precisa de lei. É possível a abertura de créditos extraordinários por medida provisória. Beleza? Aí a gente volta para a questão. A questão diz: diante das chuvas intensas que atingiram o estado alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, lembre que crédito extraordinário é possível o crédito extraordinário por MP para calamidade pública. O presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, ou seja, os requisitos da medida provisória, edita essa medida provisória número XX/2019, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender as despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União em decorrência do referido desastre natural. Vamos para as questões. Letra A. A Constituição de 1988, ela veda em absoluto a edição de ato normativo dessa natureza sobre matéria orçamentária. Ela não veda em absoluto, de modo que o crédito extraordinário pode ser feito por medida provisória. Então, para essa matéria é possível crédito extraordinário. Então, também está errado quando a alternativa diz que deve ser feito por lei ordinária. A gente acabou de ver. Créditos suplementares e créditos especiais tem que ser feito mediante lei, mas crédito extraordinário pode ser por medida provisória. Então, questão errada. Alternativa B. A Constituição de 1988 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, ou seja, não cabe medida provisória em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares. Tá certo essa parte. Mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Também tá certo. A questão está perfeita. Não é possível medida provisória para dar conta de matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas é possível no caso de créditos extraordinários, quando decorrente de despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Como vocês sabem, a calamidade pública, comoção interna ou guerra. Então, questão perfeita, vamos seguir só para a gente aprender mais. Letra C. O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade orçamentária, o qual impede quaisquer modificações nas leis orçamentárias após a sua
aprovação pelo Congresso. A gente viu que isso não é verdadeiro, né? É possível modificação de uma lei orçamentária quando ela não tem dotação para determinada matéria, no caso dos créditos especiais, ou quando ela tem dotação, mas a dotação é insuficiente, créditos suplementares. E por fim, a letra D diz que o ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional, é harmônico, que autoriza a edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias. Aí tá errado, né? Orçamento e créditos adicionais, suplementares e extraordinários. Só permite no caso de créditos extraordinários. Beleza? Então, a nossa alternativa é a letra B. E espero que vocês tenham aprendido aqui nesse Comentando Questões de Direito Constitucional para o seu exame da ordem. Até uma próxima. Tchau!